Deixa o povo entrar. Tá bom, assim. Pois eu já falei, o povo que está entrando, sejam bem-vindos. Quem vai assistir na gravação depois, adianta um pouquinho, enquanto a gente cumprimenta as pessoas, né? E nós vamos falar da minissérie Uma Nova Mulher, segunda parte, que nos impactou, porque fala do nosso trabalho, né, Jaci? Muito. É totalmente voltado essa questão dos traumas, né, das repetições familiares, da constelação, né, porque traz o nome, a expansão, que é alusiva à constelação, né? Então, inclusive vai ter um encontro, se não me engano, na Alemanha, em que a autora da série pode chegar a se ver. Não vi essa parte. Sim, parece que ela vai estar lá na Hellinger Schule falando da série, né? Então, meu Deus, meu reino para estar lá, né? E eu achei interessante que eles falaram no Brasil, né? O quanto o Brasil aceitou essa nova terapia, essa nova visão, e que bom, né? O Brasil é um dos maiores. É um celeiro, né? É o celeiro, e por isso que falam também, né, que o Brasil é o coração do mundo, né? Porque nós temos aqui antepassados de todos do mundo, né? Então isso é importante também. Sim. É bem forte, né? Por isso que a gente aceita também, né? E adere e experimenta, né? No mínimo experimenta essas novas técnicas, né? Que vai aparecendo. Mas eu achei muito interessante, assim, o Figo ali, o marido da moça lá que está com câncer. Dá um spoiler da minissérie, né? Sim, o Fico, né? A fala dele, que ele nunca se sentia suficiente, ele não era suficiente, ele trabalhava, ele tinha um mestre, ele não era suficiente para o mestre. Quando ele se tornou mestre no barco, ele não era suficiente para o dono do barco. Mas lá na escola já, ele não se sentia suficiente lá na escola, né? E ele não se sentia suficiente para a esposa dele que estava com câncer. Então, tudo que ele fazia não era suficiente. Eu achei bem interessante isso, sim, e interessante que algumas pessoas têm isso, às vezes a gente tem isso, né? E não conecta, assim, da onde que vem isso. Então, esse foi assim, o mote que nos fez trazer essa live, né? Então, fala um pouquinho, Jaci. Sim, porque a gente acha, né, é muito interessante, né? Não sei se tu atende pessoas assim também que dizem, mas eu já entendi, eu já aceitei, eu já compreendi, né? Como se a nossa vida fosse comandada pelo cognitivo, que é realmente essa parte maior do cérebro, racional, e é uma estratégia de sobrevivência elevar realmente as relações para esse racional, quando na verdade é esse programa que fica ativo, né, Angela? Tu só não faz igual a gente faz no celular, né? Atualização do sistema. Enquanto nós não fizermos, entendemos a raiz, o sistema vai simplesmente estar rodando. E é interessante isso que tu trouxe, assim, porque é isso que a gente entende estuda no IOPT, que é a terapia do psicotrauma orientada para a identidade, que é a construção da nossa identidade. Então, assim, compreender não vai mudar, porque fica só no cognitivo, e esse cognitivo no trauma é desconectado do corpo. Então, levando na brincadeira, assim, para descontrair, às vezes a pessoa fica só no cabeção. Está no cabeção ali e não se permite sentir, porque sentir dói, né? Sentir, a gente vai para o trauma, mas o sentir é o que libera. E daí tem assim, emoção vem do latim, emovere. Emoção é movimento. Então, quando a gente sente, as coisas mudam. Ai, que lindo isso, Angela. Calma, vamos degustar esse negócio, que lindo.
Calma, a gente não está no cognitivo. Segura o tchan. Vamos para baixo, vamos para baixo. Emoção vem do latim emovere. É a emoção que move. Por exemplo, assim, o que nos move em direção a um objetivo? É uma emoção, né? Por que eu quero algo? Por que eu quero um relacionamento? Por que eu quero? Porque ao passo que muitas vezes aquilo que eu quero, eu não consigo, porque é o que eu falo, entrou em congruência. Isso também a Fabi, né, trazia muito, né? Que aquilo que eu quero não entrou em congruência com a psique, né? Então, realmente... Isso. E aí, assim, o que o Figo queria? Ele queria ser suficiente, primeiro, para a esposa, mas ele não entendia por que ele não conseguia ser suficiente. Da onde que vinha? Né? Então, fala um pouquinho da onde que tu acha que vinha, depois eu falo um pouquinho. Assim a gente vai trocando. Sim, isso. A gente viu ali, né, que a segunda temporada começa com a mãe falecendo, né? A mãe dele falece no parto, e daí ele fica assim à deriva. E aí, quando a gente vai para Bert Hellinger, ele fala dessa questão do movimento interrompido, que é justamente um trauma muito profundo, né? Que o bebê, ao nascer, ele quer a mãe, ele é instintivo, ele precisa dessa mãe. Ele quer estar perto dela, ele se nutre dessa mãe. E quando essa mãe não está ali para esse bebê, ele chora, a mãe não está, né? Ele faz um é, a mãe não está, ele aumenta um é, a mãe não está, ué, e essa mãe não vem, não está, e aí ele desiste dessas relações. E muitas vezes desiste dele próprio, ele não tem essa força de ir para a vida, porque tem essa cisão, tem esse trauma profundo, né? Então, leva ele a ter essa sensação de inadequação, né? De insuficiência. E interessante que ali é criado um registro. Eu não gosto muito dessa palavra crença limitante, mas eu também não. Mas é o que é, né? Ele criou ele criou um registro ali, ele criou uma crença que ele não foi o suficiente para que a mãe dele ficasse viva. Olha que forte isso, né? Então, ele não se sentia suficiente em lugar nenhum, para ninguém, né? E aí a gente pode trazer, tá? A gente está falando da minissérie, mas a gente pode trazer para aqui, para nós, para a vida real, né? Algumas mães não estão presentes emocionalmente ali para a criança, porque as mães podem estar conectadas com seu próprio trauma. Então, a mãe está conectada com seu próprio trauma, com a sua própria dor, e não está ali emocionalmente, visceralmente com a criança. A criança vai ter essa mesma sensação de não ser suficiente. Daí a gente vê aquelas pessoas assim, que não conseguem ganhar dinheiro, que não conseguem ter um bom relacionamento, não conseguem ir adiante, porque não se sentem suficiente. Mas aí, se tu trouxer pro racional, né? O que falta? Não falta nada. Às vezes são mulheres, vou falar de mulheres, né? Porque eu atendo mais mulheres, são mulheres bonitas, com capacidade, mas não flui. E aí, assim, o nascimento já por si só é um trauma, né? É sair de um lugar quentinho, acolhedor e vir para o mundo. E aí eu sempre digo assim, é como uma estreia, né? Num palco. A criança chegou e qual foi o primeiro olhar da mãe para essa criança? Principalmente da mãe, né? Porque é a mãe que está ali. Então, muitas questões vêm desse lugar
e um pouquinho antes, né? Lá na gestação, a criança não tem, a gente não tem o córtex, né? Não tem o cognitivo, mas nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, que é um mecanismo de sobrevivência que está ali registrando emoções e criando leis. O Joana, tu fala da mãe ali que ela não está disponível, né? É muito interessante que a gente vê essas mulheres com depressão pós-parto e aí ela só desenvolve essa depressão pós, porque até então ela não tinha depressão. A depressão surgiu após o parto. Então, essa mulher possivelmente já tinha também um registro de dificuldades com a própria mãe. E se ela não tivesse passado pela experiência da maternidade, ela não teria tido essa depressão. Então, ela só teve a depressão porque passou pela maternidade. Os hormônios, onde aqueles né? registros, e aí onde aqueles registros que estavam lá incubados puderam eclodir, né? Sim. E nós fazemos, tanto eu quanto a Jace, nós fazemos um encontro consigo mesma, né? Que é da terapia IOPT, que eu ri agora há pouco com uma moça que ela disse, eu não consigo dizer IOPT, parece GPT. Mas é o encontro consigo mesma, onde a gente faz uma frase de intenção e coloca alguém para ressoar ou para representar aquelas palavras. E eu participei de um encontro que me marcou muito, em que uma moça nasceu com um lábio leporino. Isso não apareceu no ultrassom, então foi uma surpresa para a mãe. E quando a mãe olhou para ela, a mãe se assustou. E ela registrou esse impacto da mãe. E era exatamente essa sensação que ela tinha. Não sou o suficiente, eu não sou boa o bastante. E aí o encontro dela foi que ela era médica, ela era doutora não sei do que, várias especificações, especializações, mestra não sei do que, e o companheiro dela estava com câncer. E aí ela se sentindo muito culpada, olha só que interessante, se sentindo insuficiente, porque com todo o conhecimento dela, ela não estava conseguindo salvar a pessoa que ela amava. E da onde que vinha isso? Vinha lá desse primeiro impacto que a mãe teve ao vê-la. Claro que depois a mãe acolheu, ela fez cirurgia, ela era uma mulher belíssima, mas o quanto esse impacto desse primeiro olhar, esse primeiro olhar da mãe fica impresso no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa psique. É muito forte isso. Esse foi um dos muitos que eu assisti, assim. Então é uma fase primordial na vida da gente, né, Ângela? E eu tenho para mim que quanto mais precoce esse trauma, mais profundo ele está, mais lá no subconsciente, mais lá nas cavernas aí do nosso inconsciente, e mais difícil, mais desafiador, né, de chegar lá, dar significado e vamos usar a palavra curar também, né? Porque tá muito visceral, como tu falas, né? E como a nossa professora, a nossa mestra fala, a Lia, quando a gente começa os ECONs, que a gente começa a buscar, que a gente começa a terapia, a gente pode fazer a metáfora assim como comer um bolo, né? A gente não mete a mão lá no meio do bolo, lá para a gente comer o recheio. Não, a gente começa comendo a cerejinha. Então, a gente vai comendo a cerejinha, a gente tira uma camada, a gente vai tirando mais uma camada, e mais camadas, até chegar lá no centro do bolo. Então, assim, essa moça que eu falei, que nasceu com lábio leporino,
ela tinha outros traumas. Aham, Então, ela anônimo, foi né? primeiro nesses outros traumas, primeiro nesses outros traumas, foi limpando camadas, foi integrando, né? Reintegrando essas emoções, até que ela teve força suficiente para suportar, porque, gente, é bem desafiador olhar para essa expressão da mãe, né? Então, ela teve força suficiente para olhar para essa dor. O que que as pessoas, o que que uma pessoa sentiria, né? A mãe levou um susto com a aparência dela. Nossa, Então, sim. e aí, aqui a gente não existe culpa, né, com relação à Aham. mãe, né? Eu acho que qualquer pessoa normal se assustaria, não estava Uhum. esperando, né? Não estava esperando, exatamente. E não é falta de São amor. reações. Foi uma reação instantânea, espontânea, e como tu falas, a mãe também não tem culpa, né? Qualquer pessoa. Então a mãe, ainda mais a mãe, né? Foi uma surpresa, ela fez uma cara assim de surpresa, né? E ficou registrado. Então, realmente se ela se sentia percebida assim pela mãe, imagina pelo restante do mundo. Então é isso, mas Aham. e como chegar nisso? E é isso que eu sou apaixonada pelos econs, porque a gente consegue ir nessa profundidade, né? Sim. Eu fiz um trabalho com uma moça há pouco tempo atrás que ela teve um trauma na implantação do óvulo. Aham. Não sei se tu já Aham. conhece uma história assim. Eu ouvi dizer. Aham, assim, por alto, por alto. Não, mas é que interessante, né, Angela? Foi muito. Como tu falas, realmente a gente vai indo para as camadas, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta, né? Eu acho que tem disso também. Mas foi muito interessante, muito interessante. E eu venho refletindo depois sobre essa imagem dessas bolinhas ali que a Angela fez a meditação, né? Uma meditação muito profunda. E a gente já está acostumada também a acessar a psique, então eu acredito que por isso também se torna mais fluido, né, o trabalho. E nessa questão, assim, daquela bolinha vermelha, sabe, que ia, e aquilo ficou, assim, alguns dias ainda borbulhando em mim, até que veio uma mensagem, não foi abandono, só queria seguir, sabe, só algo assim nesse sentido, só queria ir na frente. Tá, mas assim, vamos clarear para as pessoas que estão ouvindo. Qual era a tua sensação antes? Não era uma sensação de insuficiência? Sim, também, também. De que falta Uhum. algo, um vazio? Sim. Uhum. Eu não recordo a frase. Ai, meu Deus. Agora a frase me fugiu. Se tu tens ali, a gente até revisa. Que aí torna o negócio mais real mesmo. E aí foi lá na questão da amamentação, né, Ângela, que eu sentia muito a minha boca, assim. O que falta para estar onde eu quero? Isso, isso. O que Tá. falta é insuficiência. Uhum. Daí a Bem gente isso. fez o ECOM, o encontro consigo mesma, é assim, ela faz uma frase, dessa frase se escolhe 3 palavras, e pode colocar pessoas para ressoar. No caso aqui, nós fizemos com bonequinhos. E os Aham. bonequinhos são muito interessantes, porque eles, inclusive, mudam as feições. É muito impressionante, assim, vai e daí a gente vai conduzindo, né? E daí, quando ela começou a trazer, a gente abre o campo, né? Como uma constelação, e no campo a gente vai ressoando. Tanto eu vou ressoando, quanto ela vai ressoando junto, em cada bonequinho, assim, e aí vai para onde
a gente não, a gente confia no campo, né? E vai e libera. E normalmente a gente começa a sessão com um certo mal-estar, com uma certa ansiedade, e termina se sentindo muito bem, termina integrando. Sim. Sim, são sensações corporais, né, Ângela, que vão ajudando a gente destrinchar tudo que está acontecendo, né? E por isso é importante, assim, né, porque a gente trabalha muito o sistema nervoso autônomo, né? Como eu falei, lá quando se une o óvulo e o espermatozoide, o sistema nervoso autônomo já está ali fazendo de tudo para que haja vida, para que haja sobrevivência. Então, muitas emoções que são guardadas ali são estratégias de sobrevivência, né? Não é que a criança quer sabotar, mas é uma forma de sobreviver, né? E assim, né, Ângela, aí veio a reflexão, né? Quando começa o nosso nascimento, né? De fato. Né? E aí, se a gente for pensar quando começa a vida, enfim, mas realmente, quando que eu nasço? Quando que acontece o nascimento? E aí é interessante também pensar, se a gente fizer essa reflexão, quantas partes minhas ainda não nasceram e estão lá, esperando para nascer, e eu continuo aqui me sentindo insuficiente. Enquanto que se eu fizer esse trabalho e trouxer, né, todas essas partes e integrar em mim, quanto eu posso acessar a minha própria potência, né? Uhum. Sim, e aí a gente vê também as idades, né, da nossa psique, né, que nessa determinada situação, que idade está a minha psique, porque o certo, o bom, né, o melhor dos mundos seria a mente e o corpo andarem no mesmo compasso. Corpo, mente e emoções. E emoções, né, a nossa idade biológica, cronológica, dá com essa idade da psique, com a idade mental, vamos colocar assim, né? Mas nem sempre está no mesmo compasso, né? Uhum. E falando de traumas, eu estava lendo, estou sempre relendo, né? Meu corpo, meu trauma, meu eu. Eu até deixei uma partezinha aqui marcada, gostaria de ler, porque é muito interessante, assim, sobre a mãe e a gestação e tudo isso que a gente está falando. Mães também podem apresentar reações traumáticas pré-natais quando percebem que estão esperando uma menina, pois elas se conectam com as suas próprias experiências de impotência, sofrimento e vitimização como pessoas do sexo feminino. Então, o bebê ainda não nascido pode sentir que é errado ser o que é, uma menina. No que concerne à consciência da mãe, a filha nunca estará certa, não importa o quanto tente. Na medida em que a mãe projeta o seu trauma na filha mulher, ela impede o futuro da sua filha como mulher, com suas próprias preocupações e angústias. Forte. Olha isso, só. Né? Forte, forte. A gente acaba se tornando um clone da mãe, né? E a gente acaba abandonando o nosso querer pelo querer da mãe. São aquelas mulheres que a gente vê que são mães das mães. Isso. É verdade, faz muito sentido. Mas aí não cuidam da própria vida, né? Estão cuidando da vida da mãe. E assim, aparece, eu atendo mulheres assim também, que de uma certa forma elas só se darão o direito de estarem bem quando a mãe ficar bem. Eu só serei feliz quando você for feliz. Mas se for uma mãe traumatizada e que não olha para os seus próprios traumas e que entra na vitimização, isso não vai acontecer. E aí pode ser que seja gerações e gerações presas na mesma dor, no mesmo trauma. Alguém tem que parar, olhar e integrar
essas emoções e seguir em frente. Sim, senão vibra no mesmo padrão, né? São as repetições familiares, né? E eu entendo que nessa tua fala tem duas situações que podem ocorrer. Uma é, de fato, a mãe reivindicar isso da filha, porque ela própria se sacrificou pela mãe. Eu já tentei algumas mulheres assim, onde a filha, a cliente havia se sacrificado pela mãe, e agora tem uma filha e esperava que a filha fizesse esse mesmo sacrifício. Né? Então, assim, é como se tivesse um vácuo que tivesse sempre que ser preenchido. E ela estava profundamente abalada porque essa filha disse que não queria. Nossa, que horrível. Porque daí essa mulher, ela ficou sem receber de ninguém. Sim. Sim, mas alguém tem que ficar sem receber para que o sistema vá para frente. Isso, até para essa mulher evoluir. Mas o fato que eu quero trazer na minha fala desses dois movimentos é ou a mãe reivindica, como é o caso dessa mulher que eu atendi, ou também, como é o caso de outras pessoas que eu atendi, é apenas uma percepção da filha que não se dá o direito de ser mais feliz, embora que a mãe embora que a mãe fique feliz que a filha vá. A mãe se alegra, a mãe já liberou essa filha, mas é a filha que não se dá o direito por pena, porque a gente entende isso também, né? Mas essa mãe liberou mais algo lá da gestação. Eu tenho atendido muito assim, já assim. Lá da gestação, essa mãe não liberou algo, né? E fica esse... Então, assim, eu acho que mulheres que são mães ou que pensam em ser mães deveriam fazer um trabalho de liberar os seus traumas. E também tem aquele OPT Café, que eu até nem pude participar hoje, que teve hoje, eu não pude participar, que é uma moça lá de Amsterdã que está fazendo, e ela leva pessoas. E ela levou uma pessoa que ela é doula e trabalha no hospital, acompanhando os partos. Tem médicos, tudo, mas ela acompanha a mulher, né? E aí ela disse que ela estava acompanhando um parto e que na hora que o neném ia nascer, a mulher começou, em vez de relaxar e permitir que a criança saísse, a mulher começou a se contrair, o corpo da mulher começou a se contrair e não permitia que o bebê nascesse. Daí os médicos disseram para ela tem, eu te dou 5 minutos, porque senão vai para cesárea, né? Ela começou a conversar com a mulher e a mulher falou para ela que tinha sido abusada sexualmente e que aqueles movimentos da criança estavam fazendo o corpo dela se lembrar do abuso sexual e que ela não estava tendo controle. E aí essa moça fez toda uma respiração, segurou a mão, fez toda uma respiração e ela conseguiu ter o parto natural. Mas para te ver, assim, o quanto o trauma da mãe fica também ligado ali no parto, na criança, né? Sim, o corpo guarda as marcas, né? Como tem lá o livro, né? E aí, como que essa criança que nasceu vai lidar com, né? Já vai ter algo ali, algo que impede essa criança de ir para a vida, uma dificuldade de ir para a vida. Sim. É muito profundo, né, Angela? Essas armadilhas, né? É muito profundo e isso, assim, na terapia da fala, não é acessado isso. Não. Pode fazer 30 anos de terapia e tu faz um ECOM e tu percebe a diferença. A diferença. São saltos quânticos que a gente dá cada vez que passa por um, né? Porque vai lá na raiz da questão, é mostrado com muita velocidade, né? Com muita veracidade, porque o corpo vai expressando, vai... Às vezes eu tô com a pessoa, né? Vem algum movimento, alguma situação,
E a pessoa engole a seco, né? Assim, percebe? Ó, Engole a seco, emoção. né? E aí engole a emoção. Aham. Que engole a seco. Então, assim, são expressões involuntárias que Que a está gente vai registrado no percebendo, corpo. tá captando. Aham. E faz toda a diferença no atendimento. Sim. E outra coisa também do Uma Nova Mulher é na primeira edição, né, na primeira temporada lá, o Toprak e a Ada, eles tiveram um aborto, né? Um filho que... E daí, o Zaman lá, que era o terapeuta, recomendou que eles plantassem uma árvore para representar, né, para enraizar, para entregar para a terra aquela dor. Pois bem, eles tentaram voltar o, o Aham. relacionamento e tal, e teve outras questões, né? A Ada tinha uma questão envolvendo o pai dela, que o pai dela tinha tido outro relacionamento. Então, como o pai dela tinha tido um triângulo, ela sempre se envolvia em relações de triângulo. E Aham. quando ela fez o movimento, que ela conseguiu perceber isso, daí ela se encontrou, eles se encontraram e eles choraram pelo relacionamento que não poderia ser, porque ela conseguiu perceber que ela estava fazendo e que ela queria ter alguém só para ela. Ah, eu não vi essa parte ainda. Mas olha com esse olhar. Olha Aham, com sim, esse não tem olhar. problema. Tem problema que é interessante, né? Não dá nada. O povo conta as histórias, assim, né? Não tem problema dar spoiler. Mas é bem isso que acontece. E aí tem realmente esse lamento, né, Angela? Que não deixa de ser um luto, né? E Olha, aí Bert Hellinger fala, né, que depois de um aborto é o praticamente casal não tem. impossível o casal ficar junto porque, né, não Não tem. tem, não. O casal tem que fazer um trabalho muito profundo, ainda mais nesse caso, porque assim tem a questão do aborto espontâneo e o dela, ela provocou sozinha, sem contar para ele não estava nem sabendo. Não que ele seja inocente, mas é uma outra dinâmica, é um outro contexto, né, que aconteceu esse aborto. Então, ela nem sequer consultou ele, né? Sim, e aí o que é interessante, assim, uma pessoa traumatizada vai criando outros traumas. Por exemplo, Uhum. assim, ela estava olhando o relacionamento, porque com quem que a gente aprende a respeito de relacionamento? Com o relacionamento de pai e mãe. Então, no Uhum. relacionamento pai e mãe dela era um triângulo. Então, ela se envolvia em relacionamentos de triângulo, onde na verdade, ela não fazia entrega, por isso que ela não contou para ele também, né? Não tem essa entrega, essa confiança profunda, porque a pessoa já Sim, fica ali com o pezinho assim, qualquer coisa eu é saio. indisponível, né? Ela está indisponível para um relacionamento. Então é bem, essa parte me marcou. E interessante também que a Ada daí, ela chegou a ter um homem bacana. Ela tinha um relacionamento bacana na primeira temporada, né? O cara era assim, tudo de bom, mas ela queria o Toprak que foi daquele jeito. Então, passam pessoas, é o que eu digo para as minhas clientes, né? E para as pessoas, e a minha teoria também, porque no meio de bilhões de pessoas, o meu Wi-Fi conecta com essa situação, né? Isso. Então, assim, a gente brinca, né? Aquela história do dedo podre. É, O dedo podre é olha inconscientemente quais as escolhas que tu está fazendo, aonde que tá, por que que tem esse problema, né? sim, sim. E Por, que não se dissolve, né? por que, Nenhuma luz amarela. por que que as pessoas escolhem pessoas que não estão disponíveis, né? Deveriam olhar assim, mas assumir a responsabilidade, né? Mas fui eu que escolhi. Então, por que
por que estou fazendo essa escolha? Uhum. E eu tenho uma amiga que estava, esses dias a gente estava conversando e ela me falando mal do marido. Falando mal do marido, não sei o que e tal. Daí eu disse, mas foi tu que escolheu. E ela, Não, fala isso que eu quero me vitimizar. Para com foi tu que isso. escolheu. Então agora te conscientiza e faz uma outra escolha. Pode continuar junto ou não. Mas assim. Aí eu acho que essa é a pegadinha também do destino, né, Angela? Porque enquanto não traz para consciência, não entende o porquê, não dá um significado, também não muda de companhia, vai encontrar o Wi-Fi, não vai mudar de login, né? Vai conectar com aquela mesma configuração, né? Tá, mas eu acho que o primeiro ponto é essa responsabilidade. Fui eu que escolhi. Posso desescolher agora, mas fui eu que escolhi. No momento. Mas como eu digo, eu posso desescolher, ok. Mas se eu não entender o porquê, o para quê, se eu não der um significado, eu vou atrair um homem na mesma configuração. Sim. É isso que eu. Então, não é simplesmente separar, né? E de desescolher. É se proteger para não repetir, né? É ficar consciente, é sair da inconsciência, né? Trazendo o caso da Ada ali, ela estava escolhendo inconscientemente. Quando ela viu por que que ela estava insistindo no Toprak, né? Daí eles puderam terminar. Ai, que pena! Eles terminaram, amiga. Sério! E ela fica no lugar do Samã? Tá, vai ter continuação. Assiste lá. Vou assistir. Que interessante, né? E aí tem uma coisa, assim, né? Porque os dois, assim, é uma série, né? Não é nada real, mas, assim, acontece também na vida real deles se amarem mesmo. Dá pra ver que eles tinham uma conexão, se amavam de fato, mas não era possível, né? Eu não vou te contar o resto. Ai, meu Deus! Tá, eu quero falar de uma outra parte da série que é interessante. Nós somos terapeutas e eu acho que tem algumas terapeutas aqui assistindo, né? Quem é terapeuta se manifesta aí, que é o Zaman, né? Que ele falou para a Ada que o terapeuta tem que ter as águas límpidas para poder auxiliar outras pessoas. E daí ele tem uma questão, que eu não vou te contar qual é a questão. Não vou dar spoiler aqui, né? E daí a Ada pergunta para ele: eu estou extremamente decepcionada com você, porque você não tem as suas águas tão límpidas. E mesmo assim você ajuda muitas pessoas. Então, é para a gente ver isso assim, né? Eu posso ajudar as pessoas, mas eu não sou perfeita. A Jace pode ajudar as pessoas, mas a vida dela não é perfeita. E também que a gente estava brincando e rindo e falando assim, que a gente tem as nossas masmorras, né? Então, quanto mais a gente visita as nossas masmorras e liberta os nossos prisioneiros, mais a gente pode ser útil para as pessoas, né? Que a gente atende. Sim, sim. E igual a gente estava conversando, essa é a diferença do terapeuta para um mentor. Né? O terapeuta tem a técnica, tem todo o aparato, tem o estudo, tem o conhecimento, mas só um mentor mesmo que pode dizer, né, por onde os caminhos dos quais passou, as barreiras dos quais transcendeu, e por isso que a gente pode guiar as pessoas, né, Angela? E é aquilo que a gente já tropeçou, já caiu, já levantou. Já pedalou, já se arranhou, já se quebrou, já se engessou. Então, essa parte da minissérie me tocou bastante também. Achei muito bonita, assim.
Já viu essa... tudo? Eu já vi tudo, provavelmente vai ter mais, né? Não vou te dizer como é que terminou, mas provavelmente vai ter mais, porque não fechou, né? Não é o fim, Ah, não fechou de novo. não Ah, fechou meu de Deus. novo. Mas é muito interessante, é muito fidedigno, assim, o que eles trazem, né? O do trabalho, de emoção, né? Até a É muito coisa bem feito. muito bem feita, a coisa transgeracional, que às vezes a gente pensa, assim, que é algo, né? Às vezes tem uma emoção lá, como uma vergonha ou uma culpa, né? Mas da onde que Aham, vem isso? E às vezes é algo que os nossos antepassados vivenciaram, sim. que isso ficou registrado na alma do sistema Uhum, e que a gente acessa, nos impede de ir à frente na vida. Então, se a gente conseguir olhar para isso, liberar, é possível, mas é uma jornada. É isso que eu quero deixar claro, assim, não é uma pílula mágica, né? Fazer um Econ e deu e terminou, ou fazer uma constelação e deu e terminou. Não é, uhum. não, né? É uma jornada que a gente vai muito analisando. Ana Silva quer ouvir mais sobre essa terapia. A terapia é o IOPT, que é terapia, é teoria e terapia orientada para o psicotrauma de identidade. É baseado no trabalho do professor Franz Rupper, que ele é um psicólogo, psicanalista alemão. Basicamente, ele diz assim, as perguntas básicas, assim, quem eu sou e o que eu quero. E isso é determinado lá enquanto a gente está na barriguinha da mãe, né? Mas, por exemplo, como eu falei ali, eu sou uma menina, mas a mãe quer um menino. Então, o que eu sou e o que eu quero, eu vou deslocar, porque eu tenho que sobreviver. Então, eu tenho que agradar o querer da mãe, eu tenho que sobreviver, e eu vou deslocar quem eu sou e o que eu quero. E eu vou para a vida com com essa minha identidade diminuída, digamos, né? Então isso que é, e aí o IOPT é exatamente olhar para isso. É olhar para isso, é assim, na constelação sistêmica, nós olhamos para o sistema. O que aconteceu no sistema? No encontro consigo mesma, nós vamos olhar para dentro. O que eu fiz com isso que aconteceu, né? Por exemplo, numa constelação ali do figo, ali no caso ali que a mãe faleceu lá da minissérie, né? A gente poderia colocar a mãe, tentar harmonizar ele com a mãe e tal. Num ECOM, a gente fortaleceria essa criança, né? A parte adulta dele agora e a acolher a criança. Ele mesmo acolhe a si mesmo, né? Então, e isso trabalha muito assim o sistema nervoso. E essas sensações do sistema nervoso vão sendo liberadas e esse sistema nervoso adoecido, digamos, e traumatizado podem gerar alguns sintomas, né? Sintomas sérios, algumas doenças, né? Então, eu tô apaixonada por essa técnica, assim, que é muito bacana e muito libertadora, porque ela vai profundamente. Não sei se ficou claro, Ana Silva. Ângela, e é tão interessante que depois que a gente começou, né, eu também sou apaixonada pela técnica, né, enfim, e pelos estudos dele, por aquilo que ele traz. E depois que a gente começa a participar dos ECONs, até o feeling, né, de acessar as informações do campo, nossa, foi assim,
deu uma diferença, mudou também nesse sentido. É interessante. Ai, deixa eu contar, ontem eu participei de um ECOM de uma moça, a frase dela é: eu mereço prosperar. Colocou o eu, mereço e prosperar, e eu ressoei o prosperar. Gente, eu estava de blusa preta e eu me sentia de luto. Eu me sentia que tinha algo negro, assim. Bom, a mãe e o pai tinham muitas brigas enquanto a mãe estava grávida dela. E aos 8 meses o pai faleceu. E o que que ela dizia? Daí foi falada, ela trouxe, não, mas meu pai faleceu, mas eu tô bem. Não, isso aí. Eu, como prosperar, disse não. Eu tô aqui com luto. Eu tô aqui, o luto faz parte de mim. É, enquanto não for integrado, não vai prosperar. Olha que interessante. E aí ela conectou com essa emoção, ela chorou, e aí eu me senti, aí assim, como ressoando, prosperar, eu consegui me aproximar dela. Gente, é muito interessante. É muito interessante. Então, assim, às vezes a pessoa não consegue prosperar na vida. E por quê? Porque tem uma emoção ali que está impedindo, né? E, de novo, aquilo assim, aonde que ela estava? Ela estava no racional, lá no cabeção, né? Não, isso aí não sinto nada. Como que não sente a morte de um pai? Quem é que não sente? Sim. Como se fosse feio chorar ou sentir, ou como se, né? Parece que tem que Não tem essa já permissão. passou, não tem permissão. Exatamente. Não, isso já passou, faz tanto tempo, foi lá atrás, não, mas está tudo bem, porque já passou, né? Já passou e está tudo bem. E, enfim, porque assim, né, Ângela, a gente se esquece que tem uma vida, o trauma acontece, independente da fase da pessoa, mas tem uma vida prática que vai acontecendo. E que a pessoa vai adiante. E a pessoa vai adiante, ela casa, ela namora, ela tem filho, ela tem um trabalho, né? Ela ganha demissão, ela pede demissão, ela muda de cidade, enfim, né? Estuda. A vida prática, ela tá com o boleto vence, né? Então, assim, tem uma vida prática acontecendo. Mas a gente vai andando com essa pedra no sapato. É como aquelas bolas de ferro que os prisioneiros usavam antigamente, Isso. né? A vida vai, mas aquela bola vai ali, vai arrastando. E se olhar, se fizer uma terapia profunda e olhar para isso, é possível liberar essa bola do pé. Então, isso é, como eu fiz um post ali antes, é transformar os grilos em borboleta. Não é nem as centopeias, né? Os grilos em borboleta, é verdade, verdade. É. Então, assim, não significa que a vida vai parar. Por isso que eu digo, quanto mais o trauma, quanto mais precoce, mais devastador ele se torna. Mas mesmo assim a pessoa vai seguir vida fora. Só que as dores internas a gente não vê, e como tu falas, né, tem um anestesiamento dessa dor, porque foi muito profundo e tem pessoas que não evitam sentir de qualquer maneira, leva tudo para o racional. As relações são racionais. Não, mas pera lá, e vai chegar uma hora que o corpo vai reclamar essas emoções. O corpo vai dizer, não, pera ali que já deu, já carreguei esse tempo demais, já não aguento mais, pronto, agora tu vai ter que resolver esse pepino. Aí onde é que vem as doenças, né? Sim. E o que é um trauma? É algo que é grande demais, né? Num momento em que a gente não tem recurso para lidar. Que a psique não dá conta, né? É grande demais, rápido demais, forte demais. Forte demais. Né?
E a psique não dá conta, então ela se parte em três. É uma parte que ainda fica saudável, tem uma parte que cria estratégias para sobrevivência. Então, qual é a primeira estratégia? Ir para a mente e negar. Não, tá tudo bem. Não, meu pai morreu, mas eu tô bem. Né? E a outra parte fica congelada. Então, essa parte que eu representei, que era o prosperar, era uma parte que estava congelada. Congelada na morte do pai. E daí a outra dizia, não, eu tô bem, tá tudo bem. Então, tem uma dissociação dentro da psique. E daí essas partes não se integram. E daí a pessoa tenta ir para frente, mas tem uma que está congelada, a outra cria uma estratégia de sobrevivência para não olhar para aquilo que aconteceu, e a outra tenta ir para frente com aquela bola de ferro amarrada, fazendo um esforço danado, um esforço, carregando peso, e se sente exausto. Sim. E aí esses traumas ficam drenando a energia da psique. Né, Ângela? É como se tivesse uma torneira aberta, tentando encher uma piscina, um furo ali, um buraco na piscina e botando água, e aí sai, porque é isso que acontece no final das contas, né? Nossa psique vai muita energia para aquele programa ficar rodando. Sim. E pode ser mais simples, pode ser mais leve, pode ser mais fácil. E daí eu penso assim, algumas pessoas dizem, mas terapia é muito caro, é gastar dinheiro com terapia. Tá, mas e quanto dinheiro tu deixa de ganhar, e quanto dinheiro tu perde, e quanto dinheiro vai em outras coisas? Então, é libertador. E eu não me arrependo de nem um centavo que eu gastei em terapia, em curso, até agora. E como diz o Selton Mello, né, aquele ator, ele diz, se eu ganhasse todo o dinheiro, eu gastaria de terapia. Não todo, mas... Eu digo, olha, às vezes eu digo que Deus foi injusto, né, porque o nosso cognitivo fecha ali os 21, 24 anos, né, então até os 21 anos é coisa entrando, né, é trauma entrando, é informação entrando, é infiltração, é estrago entrando, né. Aí a gente passa lá uma boa parte da vida limpando né, melhora para tirar a estreita da psique, né. E quando a gente fica tá redondinho, pô, tem que falar não, né. Na velhice desencarna, pronto, acabou. E, meu Deus. Não, mas velhice ainda tem vida. Ainda tem vida. Mas eu digo assim, né, a gente passa uma boa parte. Uma parte entrando coisa, outra parte limpando essa coisa, e quando fica tudo limpinho, pronto, acabou. Já sei. É isso, minha querida. Mas então, a recomendação, assim, assistam a minissérie, que tem coisas muito fidedignas ali, muito legais, muito... A ressonância é assim mesmo como aparece ali, né? Que a pessoa ressoa uma história que não sabe o que, quando, como aconteceu, e o que importa da história é a emoção. Emoção é emovere, é movimento. Emover, emoção, emover. Isso ficou bem interessante, né? Ficou bem gravado para mim, emoção, emover. Sabe que a gratidão também é alegria em movimento. Sim, a gratidão é uma emoção, né? E também é interessante que a gente pode mudar a nossa emoção, né? Nós podemos, se nós... quanto mais a gente tem consciência, mais a gente tem capacidade de equilíbrio emocional, né? Só que quanto mais traumas também, mais a gente não consegue, né? Sair sem ajuda. É, exatamente isso.
Emoção, emoverem. E outra questão é essa questão do que eu sou e o que eu quero, né? É muito interessante, que fica Quem eu assim numa sou e o que eu quero, né? quem eu E aí, sou. o que que nós queremos todos como humanos? Eu quero amar e ser Perfeito. amada, né? Tudo gira em torno disso. Eu quero amar e ser amada. E aí tem muito a ver com essa questão da mãe, né? Sim, sim. Muito bem, minha querida. Eu acho que a gente já Uma está na hora de hora. live. Mas o que eu quero deixar também, assim, é nós não estamos aqui culpando as mães, tá? Como eu Isso. disse, isso é importante porque senão a gente pisa num terreno muito areia movediça, né? A gente tem que olhar as mães e eu faço um movimento em todos os meus grupos assim, que é de humanizar as mães, que é tirar esse arquétipo, esse peso, né, da grande mãe Aham. perfeita. Elas não são perfeitas, são mulheres humanas, né? E quando a gente humaniza a mãe, a gente se permite crescer. E para isso também precisa, às vezes, de apoio, né? Sim, o Bert fala, né? Ao passar a vida para frente, os pais foram perfeitos, né? Então, diante daquilo que me serve, né? O maior serviço que alguém me prestou foram os nossos pais, né? Principalmente a mãe, ao permitir, né? Ao me nutrir no ventre dela e ao permitir que eu viesse ao mundo, né? Sim. Mas essa pessoa, né? Essa mulher, essa mãe também tem seus dramas. É uma pessoa comum. Isso. Grandiosa por ter me gerado e comum por ter sentimentos, emoções, traumas que as pessoas comuns têm. Todos os hormônios e ciclos hormonais. E aí, quando a gente olha assim, a gente se permite crescer. Nós podemos ser mulheres como a nossa mãe foi mulher. Exatamente. Muito bom. Até porque eu também sou mãe, né? Então, certamente eu errei, certamente eu passei traumas e é assim que a banda toca. Seguimos. Jace, gostei muito. Muito obrigada pela companhia. Obrigada a Agradeço todas. também. Domingo E estaremos na minha, né? sim, estaremos. E eu vou fazer no sábado, às 17h30, eu vou abrir um Zoom que eu vou falar sobre esse mesmo assunto. Ai, que bacana, que bacana. Todos Isso aí. convidados. Então Opa! tá. Se tiver Abraço. na área, eu vou entrar também. Então Beijinho. tá. Muito grata. Beijinho. Grata pelo Tchau. convite, grata pela oportunidade, grata às pessoas também. Tchau, Igualmente. tchau. Tchau, tchau. Qual dos 3 tipos de ovo faz você ter o peido mais fedorento? Tem dia que você come